Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um termo muito conhecido na logística de armazenagem, que é o termo SKU. E o que vai ser o conteúdo que nós vamos apresentar aqui? Nós vamos responder a essas 4 questões que é bastante abordada quando a gente fala em SKU. E quais vão ser essas perguntas que serão respondidas? Em primeiro lugar, nós vamos saber o que é o SKU do produto. Depois, vamos conhecer quais os benefícios da utilização do código SKU. Vamos aprender também como criar um código SKU. E, por fim, nós vamos entender a diferença entre o código SKU e o código de barra. Lembrando que todo o conteúdo que será apresentado aqui na aula de hoje está presente no nosso artigo SKU e o link está aqui na descrição deste vídeo, ok? Convido vocês também a conhecer o nosso site e nossas redes sociais para tratar outros assuntos de logística e supply chain. E o link também está aqui na descrição do vídeo. E o que é o SKU? O SKU é o acrônimo para a expressão em inglês Stock Keep Unit, que em português quer dizer unidade de manutenção de estoque. Então, aqui já é algo que a gente já deve deixar marcado. Unidade de manutenção de estoque. Na prática, é um código de identificação único atribuído a um produto, usado para classificar e organizar itens de um estoque de acordo com suas características, como tamanho, cor, modelo e fabricante. Então, o SKU, nós podemos, de forma simples, defini-lo como um código de identificação. Um código único que é atribuído a um produto, onde o nosso principal objetivo é classificar e organizar os itens em um estoque. Ou seja, aqui nós estamos falando em gestão de estoque. Por isso que eu falei que é um termo de grande importância quando nós estamos falando em logística de armazenagem. Então, o SKU é um código de identificação que a gente vai atribuí-lo a um produto, onde o principal objetivo é classificar e organizar o nosso estoque, de acordo com esse código aos produtos atribuídos. Então, qual que é a aplicabilidade desse código? Vamos aqui relacionado ao conceito. Vamos imaginar que o nosso produto seja uma camisa. Então, aqui a gente tem algumas características, como tamanho. Vamos imaginar que uma camisa. Tamanho, nós vamos colocar G. Cor, vermelha. Modelo já é uma camisa. Fabricante, nós podemos colocar empresa X. Então, essas diferentes características do produto irá formar um código de identificação, que será único para esse tipo de produto. Ou seja, nós podemos ter, vamos imaginar aqui, 3.000 produtos, ou como na logística de armazenagem até já se fala, nós temos 3.000 produtos para um determinado SKU. Então, todos esses 3.000 produtos, se eles forem dessa mesma característica, ele vai possuir o mesmo código de identificação SKU. Mas aí tem uma coisa que é importante a gente deixar claro. Vamos imaginar que temos uma camisa vermelha da mesma empresa, da mesma marca, mas no tamanho M. Vamos colocar aqui, como se tudo fosse igual. Uma mesma camisa, o mesmo modelo, a mesma cor, a mesma marca,
mas um tamanho diferente. Então, nós temos um código diferente, pois o código de identificação é único, atribuído a um produto. Ou seja, isso aqui é um produto, aqui nós temos um produto, aqui nós temos um outro produto, pois a característica mudou, ok? Então, para um mesmo código de identificação, nós podemos ter diferentes quantidades de produto que, tendo a mesma característica, o código vai ser o mesmo. Isso é uma forma de separar, classificar e organizar os itens em estoque, pois, imaginando a operação de uma empresa, entende-se que uma empresa que mexe com vestuário, ela vai querer separar as camisas de tamanho G das camisas de tamanho M, e até separar por cor, para tornar o estoque mais organizado. Então, basicamente é isso. O SKU é um código de identificação único atribuído a um produto. E quais são os benefícios da utilização desse código SKU? Aqui nós vamos apresentar 4 benefícios do SKU. O primeiro deles é melhor controle de estoque. Através do SKU, é possível organizar melhor a operação do estoque. Dessa maneira, o fluxo de material, entrada, movimentação e saída é feito de maneira controlada, garantindo resultados satisfatórios e confiabilidade no processo logístico. Então, quando nós falamos em controle de estoque, aqui nós estamos falando do fluxo de material. Então, nós temos a entrada de produtos. Isso aqui nós vamos atribuir à área da empresa. Aqui nós temos as movimentações e também temos a saída dos produtos. Então, esse é o fluxo de entrada, movimentação e saída. E paralelo a toda essa operação que é realizada no físico, nós temos as informações em um sistema de gerenciamento. Então, o produto, quando ele chega no estoque da empresa, ele tem que ser, aqui nós temos um ponto de atenção, que ele deve ser corretamente identificado. Ou seja, o SKU que é utilizado pela empresa para aquele determinado produto, deve ser feito essa identificação no momento da entrada. As movimentações, elas devem ser feitas de forma a organizar o estoque e fazer uma gestão desses produtos e atualizá-los constantemente no sistema, essas informações, e que possibilite que a saída seja feita da maneira correta. Então, com a utilização do SKU, nós vamos melhorar o nosso controle de estoque. Vamos ter também agilidade na separação de pedidos. O SKU permite que os mesmos produtos sejam agrupados e identificados de uma maneira única e exclusiva. Foi aquilo que a gente comentou lá no conceito, onde a gente vai ter um código para um determinado produto. Mesmo que a gente tenha uma quantidade muito grande desse mesmo produto no estoque, nós vamos ter um único código para ele. Desse modo, com os produtos agrupados e corretamente identificados, o processo de localização e separação dos pedidos é feito de maneira mais ágil. Isso porque vamos imaginar que, a partir do momento que a gente utiliza os códigos SKU, a gente vai separar os produtos conforme esse código. Então, entende-se que, dentro da área do estoque da empresa, os produtos vão estar corretamente agrupados, de modo que vai tornar a localização e a separação desses pedidos mais ágil e mais eficiente. Temos também a facilidade na identificação de produtos. O código SKU é uma identificação de produtos que permite agrupar produtos de características iguais, aquilo que a gente falou lá no início no conceito. Agrupando produtos iguais com uma única identificação, torna o processo mais fácil e mais ágil. Ou seja, vamos imaginar que a empresa tenha um inventário de
500 produtos iguais, de características iguais. Quando eles estão agrupados, a sua identificação fica mais fácil, ok? Melhor resultado no inventário de estoque. Com uma identificação facilitada, o SKU torna o processo de inventário mais simples. Torna-se necessário apenas quantificar o volume de produtos por SKU, ou seja, para um único SKU, nós podemos ter diferentes quantidades de produtos. Ou seja, vamos imaginar que todos os produtos de um determinado SKU esteja corretamente agrupado no estoque. Ali basta fazer a quantificação desses produtos. Vamos imaginar que temos 500. Nós não vamos precisar de 500 códigos diferentes para a gente listar o inventário. Nós vamos simplesmente contar 500 volumes para um determinado SKU. Isso torna o processo mais ágil. A classificação das mercadorias também ajuda a agrupar os produtos de modo mais organizado. Além disso, o uso do SKU ajuda a diferenciar mercadorias similares, evitando o envio de um produto errado para o consumidor. Então, aqui temos um ponto de atenção, que eu esperei chegar aqui para que a gente possa explicar melhor. Inclusive, no próximo tópico, nós vamos ter também um entendimento maior em relação a esse ponto de destaque. Ou seja, o uso do SKU ajuda a diferenciar mercadorias similares. Isso porque nós estamos falando em um estoque. Em um estoque, os produtos, vamos dizer assim, eles não ficam, em geral, abertos e fácil de ser manuseados. Em geral, os produtos estão em embalagens logísticas. Então, produtos estão em embalagens logísticas, que em geral tem um tamanho e um formato padrão. Ou seja, vamos voltar àquele exemplo lá das camisas. Vamos imaginar que elas estejam alocadas em sacolas, em plásticos, que estejam, de certa forma, protegendo essas camisas. Vendo o plástico, que em geral é padrão, se ele não for um plástico transparente, não vai ter como o operador identificar se o produto é vermelho ou amarelo, simplesmente olhando para essa embalagem. E é totalmente inviável, operacionalmente falando, que para fazer esse tipo de diferenciação, ele ter que abrir todas as embalagens, porque depois ele teria que fechar novamente. Então, tendo o código SKU corretamente posicionado nessa embalagem, batendo o olho, o operador já sabe que tipo de produto, quais as características que ele vai estar movimentando. Então, isso torna o processo mais confiável, ou seja, se o produto foi corretamente identificado, apesar de estar manuseando produtos que podem ser muito semelhantes, através daquele código é possível diferenciar e evitar que um produto seja separado ou até mesmo enviado de forma errada para o consumidor. Então, esse também é um dos benefícios do SKU. E vamos agora, então, aprender como criar um código SKU. Lembrando que o código SKU ele é único, atribuído a um determinado produto. E cada empresa tem uma forma de criar o seu código SKU. Então, o que a gente vai falar aqui? Nós vamos apresentar 3 diferentes boas práticas, nós vamos apresentar boas práticas que fazem com que a gente possa elaborar o nosso código SKU. Isso quer dizer que o mesmo código que uma empresa usa, não necessariamente uma empresa do mesmo ramo vai utilizar. Cada empresa, de acordo com a sua operação, com o seu tipo de produto, com os seus recursos, ela cria um código da maneira que para ela vai ser mais, vai ser melhor aplicado.
Então, não existe um padrão. O código SKU tem que seguir esse padrão. Isso não existe. É importante que a gente siga boas práticas relacionadas a esse código para que ele, de fato, tenha condição de alcançar os benefícios que a gente apresentou. Então, vamos a essas boas práticas. Considere apenas informações essenciais. Para manter a simplicidade do SKU, é importante criar códigos curtos, contendo somente as características mais relevantes para a identificação dos produtos. Então, isso é um ponto importante, características relevantes para identificar os produtos. Em geral, são incluídas informações como nome do produto, fabricante, material, cor, tamanho e modelo. Ou seja, em geral, não quer dizer que isso aqui é uma regra. E quando a gente fala em informação relevante, aqui nós temos a foto de um produto que nós vamos utilizá-lo como exemplo para que a gente possa entender como elaborar um código SKU. Vamos imaginar aqui, ó. Então, o que é uma informação relevante? Nome do produto, fabricante, material, cor, tamanho e modelo. Aqui, por exemplo, a cor do cadastro seria uma informação relevante? A princípio, não. A quantidade de passagens de cadastro é uma informação relevante? Aparentemente, não. Mas isso vai variar de acordo com cada empresa ou cada produto que vai ser elaborado o código. Então, vamos exercitar aqui, de acordo com a foto desse tênis da marca Nike, que a gente possa criar um código SKU. Então, ó, nome do produto. Isso aqui é vamos lá, o primeiro. Isso aqui é um tênis, ok? Fabricante, Nike. Material, vamos imaginar que isso aqui seja couro. Cor, branco. Tamanho. Pela foto não dá para a gente saber o tamanho. Vamos chutar um valor. 36 na numeração. Modelo A e E. Então, aqui nós temos informações que são consideradas relevantes para o código SKU. Então, isso aqui nós estamos exercitando e vamos então aprender como montar o código a partir dessas informações. Então, uma outra boa prática, siga uma sequência lógica. Os códigos devem seguir uma sequência lógica que seja compreendida por toda a equipe e indique as características principais dos produtos. Então, outro ponto de atenção, não criar um código complexo que não vai ser compreendido de forma rápida e visual pelas pessoas responsáveis pela operação do estoque é um erro. Então, esse código tem que ser padronizado dentro da operação da empresa e que seja de fácil interpretação por todo mundo, ok? Para isso, estabeleça um padrão que permita interpretar e criar SKUs de forma intuitiva. Assim, todos conseguirão facilmente identificar cada item e suas particularidades. Então, vamos retornar ao exemplo que a gente está fazendo. No caso de um tênis Nike Air Force feminino, branco, no tamanho 35, o produto poderia ser cadastrado com o código. Aqui, ó, então esse daqui é um modelo de código SKU, onde aqui, de forma lógica, que a empresa adotou uma sequência lógica, onde ela optou pelo fabricante vir primeiro. Então, para o fabricante Nike, eles colocaram a letra NIK. O modelo Air Force, ele colocou o AF. Por ser um tênis feminino, ele colocou o FEM. Na cor branca, o BR. Tamanho 35, colocou o 35, formando esse código aqui. Então, dentro da operação da empresa, a partir do momento que alguém vê esse código aqui, a pessoa naturalmente tem que interpretar que ela está movimentando ou ela está fazendo o manuseio de um tênis da Nike,
do modelo iForce, ele é feminino, ele é branco e ele tem tamanho 35, ok? Então, esse é um dos modos de se criar um código SKU. Crie um código para cada produto. Por fim, vale reforçar que é preciso criar um SKU próprio para cada produto, que apresente alguma variação em relação aos outros. Para o mesmo tênis do tópico anterior, só que no modelo masculino e no tamanho 42, o código, por exemplo, seria NIK-AFMAS-BR 42, distinguindo de outras variações do produto. Então, ó, vamos ao exemplo anterior. NIK, AF, FEM, BR 35. O de agora é um masculino, branco também, tamanho 42. Então, por que é importante essa distinção para cada tipo de produto? Aquilo que eu falei, os produtos em geral, quando nós estamos falando de tênis, eles vão estar dentro de uma caixa. E as caixas são iguais, tanto para o tamanho 42 quanto para o tamanho 35. Em geral, tem um tamanho padrão. Então, para o operador, a pessoa responsável pela gestão, pela operação do estoque, ela vai ter que diferenciar esses produtos através desses códigos SKU. Então, ó, quando ela se depara com esses dois tipos de código, ela sabe que o primeiro é o tênis, Air Force da Nike, feminino, na cor branca, tamanho 35. E que um outro tênis, outra caixa, outra embalagem, vai estar um tênis da Nike, Air Force, masculino, também branco, no tamanho 42. Então, se ele quer o feminino no tamanho 35, que aqui são os pontos que permitem entender as diferenças entre os produtos, ele vai pegar a caixa que vai estar com esse código. Mas se ele quiser o outro, ele vai pegar a outra caixa. Isso aqui nós estamos falando de um estoque que vai ter uma quantidade muito grande de volumes. Então, isso torna a operação mais intuitiva e mais ágil, ok? Então, lembrando, para criar o código SKU, nós temos que pegar informações relevantes ao produto e que seja de fácil diferenciação quando os produtos têm características diferentes e que tenha uma sequência lógica. Ou seja, vamos imaginar que essa mesma empresa aqui trabalhe com produtos da marca Adidas. Então, aqui, ó, nessa ordem lógica que criou-se esses códigos que a gente apresentou aqui como modelo, a marca vem primeiro. Então, não faz sentido ela, em um tênis, por exemplo, de uma marca diferente, colocar a marca numa sequência final. Vamos imaginar que aqui, para um outro tênis, ela vai colocar o tamanho primeiro, a cor, vamos colocar aqui vermelho, feminino, modelo Boost, 2, 3, 4, 5, da marca Adidas. Então, ó, aqui já alterou a sequência lógica de modo que pode causar uma certa confusão na equipe de operação. Então, a empresa tem que definir se a marca vem primeiro, o modelo vem depois, o gênero vem depois, a cor e o tamanho. Isso aí pode ser variável, essas posições, mas desde que definida uma ordem lógica, ela seja seguida para todos os tipos de produto. Beleza? E por fim, para finalizar essa aula de hoje, nós vamos entender a diferença entre o código de barras e o código SKU. Lembrando que ambos são códigos de identificação. Então, qual que é a diferença entre um e o outro? A diferença é o seguinte: o código de barras é gerado por um sistema, geralmente do fabricante, podendo ser lido somente por meio de um leitor
óptico. Código de barra mais conhecido como EAN, que é o Europe Article Number, que é uma identificação fixa e universal do produto. Então, como todo mundo já sabe, o código de barras é aquele código visual onde é feito o posicionamento de barras, que aquelas barras, quando lidas por esse leitor óptico, ela gera um número ou mesmo um código. Em determinados casos, tem letras envolvidas também. E a partir desse código, nenhum sistema, como deixou claro aqui, tem as informações do produto. Ou seja, através do código de barra, ele não tem essa facilidade, essa agilidade de informações que o código SKU tem. Ou seja, através de um número ou através dessa sequência de barras, eu não consigo saber aquelas informações que o SKU me dá, como marca, modelo, cor, tamanho. Somente através do abastecimento desse código em um sistema que eu vou conseguir essas informações. Então, o código de barras ele é algo um pouco mais complexo e totalmente necessário. Mas ele, dentro da parte de gestão de estoque, ele não traz tanta agilidade operacional assim para o processo. Então, essa basicamente é essa a diferença. O código de barras é algo que vai gerar via sistema informações, talvez uma quantidade de informações muito maior em relação ao SKU, só que quando nós estamos falando em uma operação de um estoque, o código SKU ele se torna mais relevante e mais usual para os operadores.